Queridos irmãos, vamos dar sequência no vídeo 171. Então, Allan Kardec faz a seguinte pergunta na sequência: que consequência lhe advirão da sua falência? As consequências são terríveis. Resposta: terá que retomar a tarefa. Essa a sua punição. Também sofrerá as consequências do mal que haja causado. Então nós vamos tratar de dois assuntos. Nós vamos incluir duas histórias para você poder analisar. Veja bem, nós vamos tratar da questão como missão que realmente foi confiado àquele espírito superior, porque não é confiado missão do nível da responsabilidade de abarcar uma coletividade a espíritos inferiores. Isso não é. Você entendeu? Mas vamos tratar de duas formas. Responsabilidade, compromisso, dever. Vamos dizer que isso, na generalidade, se torna uma missão. Mas não é. É dever, compromisso e responsabilidade. Então, aquele casal de espírito, à noite, eles assumem a responsabilidade de receber aqui na Terra, através da reencarnação, 3, 4 espíritos de vidas passadas que eles prejudicaram. Então a responsabilidade daqueles pais é grandiosa, porque eles assumiram a responsabilidade. Eles assumiram aquele compromisso de receber aqui no corpo físico aqueles espíritos quais eles prejudicaram em vidas passadas. Por isso a responsabilidade deles aqui triplica. Porque o lar é a primeira escola que o espírito encontra. E os pais são os primeiros professores que aqueles espíritos encontram. Então a responsabilidade dos pais é grandiosa na questão de evangelizar aqueles espíritos, instruindo-os em todos os sentidos, mostrando-lhes o caminho que leva a Deus, ensinando eles a se conter, ensinando eles a se abster, enfim, mostrando o caminho reto. Vamos assim simplificar. Se aqueles espíritos não quiserem ouvir os pais e seguir por caminhos tortuosos, o problema já é deles. Os pais fizeram o possível e o impossível, mas mesmo assim eles seguiram por caminhos tortuosos e se perderam. Responsabilidade daqueles espíritos. Mas se os pais não fizeram nada, obviamente, para instruir aqueles espíritos, mediante a contabilidade divina, eles é tido como espíritos falidos.
espíritos irresponsáveis, eles passam a ser culpados por toda a desgraça que aqueles espíritos que lhes foram confiados enfrentarem na vida física aqui na Terra. Então veja bem, isso é uma responsabilidade, é um compromisso, é um dever, que ao mesmo tempo, de acordo com todo o processo, não deixa de ser uma missão, mas com a letra M minúscula. E não lá uma missão do tamanho de Allan Kardec ou de Hippolyte de Ondernezar Rivail. Mas descarta-se esse nome missão. E sim, responsabilidade, compromisso e dever. Agora, nem sempre aquele casal são espíritos evoluídos, e sim espíritos em condição de provas e de expiações. Por isso, sujeitos muito mais a falirem, a se equivocarem, a se perderem na atual existência. Agora vamos deixar de lado essa história, porque nós já explicamos uma das histórias. Eu não sei se você se lembra que eu disse em outros vídeos a respeito de Francisco de Assis, que ele nasceu com uma missão muito grande, concedida por nosso Senhor Jesus Cristo. E ele quase que se perdeu, porque ele, quando se emancipou, aos 18 anos, ele se inscreveu em uma das cruzadas. E se não fosse uma enfermidade repentina que surgiu em teu corpo, ele teria ido à guerra. Agora imagine se Francisco de Assis tivesse ido à guerra. Se ele tivesse lutado e se ele tivesse matado centenas de pessoas, obviamente, mesmo ele, um espírito tão evoluído, ele teria se sucumbido. Mesmo ele, um espírito tão evoluído, que se sucumbiu, vamos pensar assim, que teria se sucumbido, ele iria, obviamente, responder por aqueles atos. Olha só para você ver como que viver no corpo físico não é fácil. Aí você fala assim, mas se Francisco de Assis, ele se inscreveu para uma das guerras daquela época, das cruzadas, se ele, que é ele, quase faliu, se perdeu, imagine eu. Ora, queridos irmãos, não imagine só você, imagine eu. O preço seria altíssimo. Agora, não tão grande seria ele respondendo perante a providência divina, quanto também aquele casal que, vindo a falir amargamente no plano espiritual, consciente de que faliram, eles retornariam ao corpo físico
numa situação muito deplorável, uma vez que no plano espiritual eles iriam ter a oportunidade de ver aqueles filhos deles vagando pelo mundo afora, presos em penitenciárias, trancados em hospícios, vagando por regiões umbralinas. Essa seria, como se diz aqui, a punição àquele que sucumbe mediante essa situação. Esses pais seriam punidos não por Deus, não por Jesus, mas eles seriam punidos pela própria consciência de culpa e por estar registrado, por encontrar-se registrado em suas consciências. Eles iam ver os seus filhos nesses lugares de perdição e como doloroso seria a eles. E como doloroso seria a Francisco de Assis se ele também tivesse falhado. E como doloroso seria a Hipólito Leon Denisard Rivail se ele tivesse falhado. A Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco. Quanto doloroso seria a esses seres retornando à pátria espiritual e lá vendo à sua frente toda a falha que eles cometeram. Agora, não só eles, mas a todos nós, porque tudo fica registrado em nossas consciências. Quantas pessoas que no momento do velório, essas pessoas faltam arrancar o defunto do caixão. Um escândalo imenso. Eu uma vez fui num velório que eu achei melhor me distanciar do caixão para poder não ser desagradável com a família, porque aquilo lá não é velar o defunto. Aquilo lá é uma falta de respeito com o defunto, pelo menos com o corpo. E também para com o espírito, porque o espírito sente toda aquela pressão ali da família. Porque eles enfiavam a mão embaixo do pescoço do defunto porque queriam levantar. Levanta daí, fulano, levanta. Eu conto essa história, às vezes as pessoas pensam que é brincadeira. Não. Levanta, fulano. Gritos e mais gritos. E as pessoas olhavam nas outras pessoas assim. Gente, ajuda a levantar aqui o Juventino. Ajuda, gente. E as pessoas chegavam e acalmavam aquelas pessoas. De repente a pessoa vinha enfiar novamente o braço embaixo do pescoço do Juventino. Gente, ajuda, eu não consigo ver senhor Juventino, gente. Um mês depois, aquela pessoa, eu a vi nos braços de uma outra pessoa. Então eu faço aquela perguntazinha assim: viúva é quem fica ou quem vai? Essa chorantina toda, gente, como eu acabei de dizer, é tudo consciência pesada. Ali não há nada de sinceridade. Sinceridade pode chorar, pode desabafar ali, porque ali vem aquelas recordações de saudade, vem aquelas recordações de momentos
bons que as pessoas viveram, vem aquelas recordações assim, poxa, nunca mais eu verei essa pessoa novamente, nesse corpo não. Verei essa pessoa no outro corpo reencarnado. Verei essa pessoa em espírito, mas esse corpo jamais eu tocarei nesse corpo. Então a pessoa chora, é natural. E besta, com todo respeito, daquele que não chorar. Tem que chorar, gente. Em casa vai para embaixo do chuveiro, chora embaixo do chuveiro. Chora. Entendeu? Mas nada de apego, nada de escândalo. Então essa é a punição. Agora, você há de convir comigo que a intercessão divina é muito grande. E que Jesus não confiaria uma responsabilidade tão grande a um missionário, como no caso de Francisco de Assis, sabendo Jesus que Francisco de Assis não estava preparado. Confiou-lhe porque sabia Jesus que ele era capaz. Passou por aquele momento de letargia, mas ele conseguiu dar a volta. Porque aqui na Terra não é fácil. O único ser que desde o berço, vamos dizer assim para não complicar, porque tem antes do berço também, desde o berço da manjedoura até os 33 anos, ciente de tudo, isso foi nosso Senhor Jesus Cristo. Aí você pode me dizer assim, mas nosso Senhor Jesus Cristo foi um missionário? Não. Não existe termo para classificar a grandiosidade da missão de Jesus. Por isso, nem ousamos a classificar como missão o que ele fez, o que ele faz, porque Jesus está acima da nossa, enfim, está acima dos nossos conceitos, está acima dos nossos dogmas. Não tem como. Jesus, Deus, está muito acima. Se o professor Eurípides Bezerra de Menezes está acima dos nossos conceitos, imagina nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes nós colocamos nosso Senhor Jesus Cristo na história só por colocar para as pessoas analisar. Mas é com todo respeito, mas ele está muito além, né? Então você observa, terá que retomar a tarefa, essa sua punição. Também sofrerá as consequências do mal que haja causado. Como triste é para aquele casal, para aqueles pais que faliram perante a responsabilidade que assumiram. Viram? Responsabilidade que assumiram e não missão. Porque eles não foram ali enquadrados numa missão. E é preciso tocar no item também, gente. Missão. Missão. É quando o ser já não possui vínculo nenhum com a humanidade em matéria de provas e expiações. Registra isso que eu estou dizendo, né? Todo missionário, ele não tem que provar mais nada e expiar mais nada.
Deu para você entender agora por que eu venho batendo nessa tecla? Todo missionário, ele não tem que provar e expiar mais nada na terra. Ele não tem vínculo nenhum mais com ninguém. Ele já se despojou de tudo. Ele já se desvinculou de todos. Ele já se desprendeu. Você está entendendo? Ele não tem mais que passar por prova e por expiação nenhuma. E quando ele retorna à terra, no nosso meio, é a convite de nosso Senhor Jesus Cristo para realizar algo tão grande, tamanha, como a responsabilidade de Joana d'Arc, de Camilo Flammarion, de Leon Denis, Hippolyte Léon Denisard Rivail, Francisco de Assis, Carlos Chagas, você entendeu? Irmã Dulce da Bahia, Madre Teresa de Calcutá, Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco. Está entendendo? Um ser como Emmanuel, Joana de Ângeles, um ser como o professor Eurípides de Barçanufo, um ser como Adolfo Bezerra de Menezes. Esses seres, eles não têm que expiar mais nada. Eles não têm que provar mais nada. Eles não têm que provar mais nada a eles. Eles não têm expiação nenhuma mais. Esses é que nosso Senhor Jesus Cristo lhes confia missões. Eu não sei se você consegue entender agora mais claro que isso não tem como. Nosso Senhor Jesus Cristo confia missões àqueles que vínculo nenhum mais têm com a humanidade, que já despojaram-se de tudo. Dr. Bezerra de Menezes, por exemplo, quando retornar à Terra, se retornar através da reencarnação, provavelmente será um missionário, porque a ele, nosso Senhor Jesus Cristo, através de Celina e através de Nossa Mãe Maria Santíssima, ele já recebeu o aval, recebeu o direito de ir para outras dimensões mais evoluídas. Quando isso acontece, é porque o espírito atingiu o ponto máximo na faixa evolutiva em que se encontra. O professor Eurípides Barçanufo também. Ele já atingiu esse ponto. Só que não é divulgado. Mas eu estou aqui agora divulgando. Você entendeu? Então esses espíritos não têm mais que provar nada. Eles vão provar o quê? Se tudo eles superaram tudo neles mesmos. Eles provaram para eles o quanto eles são capazes de honrar nosso Senhor Jesus Cristo. Eles provaram para eles. Ninguém provou nada para Jesus.
Eles provaram para eles. Então, se eles provaram para eles, são missionários daí em diante. Agora nós, eu vou queimar o teu dedo. Ai, não queima não, porque vai doer. Eu vou cortar a tua mão. Ai, não corta não. Não é, pelo amor de Deus, eu tenho medo. Suponhamos assim, amanhã você vai ser executada em nome de Deus e de Jesus. A pessoa suicida hoje. Mas por que não esperou chegar até o dia posterior? Aí deixa uma carta escrita: por medo da morte, resolvi me suicidar um dia antes. Mas é mandioca mesmo, hein? Com coisa que o suicídio não é a morte. É pior do que a morte. Porque quem suicida não morre. E fica no estado lamentável. Vamos para a próxima pergunta, para a próxima resposta. Próximo vídeo também.